Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje, a teacher vai explicar um pouquinho para vocês sobre o verbo to be, né, que nós já estamos trabalhando já há umas 2 semanas, só que dessa vez nós vamos trabalhar a interrogative form e a short answers, ok? Nossa, teacher, o que é isso? Então, interrogative form é a forma interrogativa. É uma pergunta, quando você quer perguntar, saber alguma coisa sobre alguém. E as short answers, elas são as respostas. Sempre que a gente faz uma pergunta, a gente obrigatoriamente tem que dar uma resposta para alguém. Essa resposta ela pode ser negativa ou afirmativa. Então a teacher vai iniciar aqui com a forma interrogativa, tá? Vocês lembram que essa primeira partezinha aqui, vocês já têm lá no caderno, vocês já notaram que era da aula anterior, certo? Que é a forma afirmativa. Por que a teacher colocou aqui, repetiu novamente isso, né? Justamente porque a forma afirmativa e a forma interrogativa, elas têm uma coisinha de diferente apenas. Então, na forma interrogativa, percebam, eu tenho o pronome I, you, então eu, você, ele ou ela para objeto, nós, vocês e eles. Então, a primeira coisa que eu tenho é o pronome pessoal e na sequência eu tenho o verbo to be, que é ser ou estar. Então, eu sou, eu estou. Você é, você está. Ele é, ele está. Ela é, ela está. O animal, o objeto é, o animal ou objeto está. Nós somos, nós estamos. Vocês são, vocês estão. Eles são e elas estão, certo? Agora, aqui do lado, nós temos o quê? A forma interrogativa. Percebam que eu estou utilizando as mesmas palavras e os mesmos jeitos. Mas quem de vocês aí consegue descobrir qual é a diferença? Observem a primeira coluna, que é a forma afirmativa. Observem a segunda coluna, que é a forma interrogativa. O que elas têm de diferença? Será que é apenas o ponto de interrogação? Elas têm uma coisinha a mais, pessoal, que é a troca de posição das palavras, certo? Então, percebam, na forma afirmativa eu tenho o sujeito e o verbo to be. Na forma interrogativa eu tenho primeiro o verbo to be para depois eu ter o sujeito. Simples assim. Então, quando eu quero fazer uma frase na forma afirmativa, por exemplo, eu vou utilizar aqui o he. Então, he is a teacher, tá? Eu estou afirmando, ele é um professor, certo? E eu gostaria de fazer uma pergunta. Ele é um professor? O que eu vou fazer? Eu simplesmente vou alterar a ordem das palavras, tá? Então, is he a teacher? E, obviamente, eu vou colocar no final o ponto de interrogação. Então, percebam que nós alteramos a forma, tá? Aqui eu estou utilizando primeiro o sujeito, depois o verbo. E nas perguntas, primeiro o verbo, depois o sujeito. Então, para todas elas aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho a mudança. Então, se aqui eu digo eu sou, eu estou, aqui eu pergunto, eu sou, eu estou. Se aqui eu pergunto, se eu falo, você é, você está, aqui eu pergunto, você é, você está? E, obviamente, eu vou fazer a continuidade da frase, certo? E no final, assim como no português, nós também temos o quê? O ponto de interrogação. Ok? Então, esse é o vídeo número 1 que a teacher fez, né, para vocês, explicando a forma interrogativa. Simplesmente ela muda a ordem, ok? Daqui a pouquinho eu vou colocar o vídeo 2, que é as respostas, ok? Bye, bye!
See you!